Essa é a 14ª aula aqui da Faculdade da Alma. Se você chegou nessa 14ª aula, tem 13 aulas que você pode correr, pesquisar aqui na nossa página e assistir, porque eu tenho certeza tem algo muito importante que pode curar a sua vida em algumas dessas aulas ou em todas as aulas. Se você não é inscrito ainda no nosso canal da Faculdade da Alma, clique aqui embaixo, se inscreve. E se você quer participar das nossas aulas ao vivo, me chama no privado. Eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Eliane Cunha, eu sou psicoterapeuta, mentora e professora aqui da Faculdade da Alma. Eu estou aqui me doando e eu sei que vocês também estão aí porque o tempo é precioso, né? O momento que vocês escolhem para sentar e me escutar um pouquinho também é uma doação de vocês. Vocês doam para cá, eu dou para aí e a gente vai seguindo, evoluindo e crescendo juntas. Então, nesse momento, a gente vai relaxar, respirar, trazer a nossa consciência para o aqui e para o agora, para a gente trazer o conteúdo de hoje que está incrível. Simbora lá, Ricardo. Maravilhoso. Ai, que delícia essa música, né? Ah, já dá vontade de respirar quando a gente escuta ela. Então, pode fechar os olhos. Respirar profundamente agora. Respira profundamente. Puxando aquele ar bem profundo, bem profundo. À medida que você vai respirando, se conscientize de que você está se alimentando. A respiração é um grande banquete para a gente. A respiração ela é alimento. Quando a gente aprende a se alimentar deste alimento, que é a respiração, a gente aprende a viver melhor, a gente aprende a pensar melhor, a gente aprende a se curar. A respiração traz saúde para o nosso corpo físico, traz saúde para o nosso corpo mental, traz saúde para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo vital. A respiração é um alimento extremamente poderoso que nós estamos recebendo a cada aula. A cada aula a gente para aqui um pouquinho, a gente fecha os olhos, a gente entra para dentro e a gente respira. A gente traz para dentro de nós esse alimento que traz vida. Você já experimentou ficar pelo menos uns 5 minutos sem respirar? Não é possível, não tem como. A respiração é vida. Sem a respiração a gente não vive. Mas com a respiração consciente, a vida se torna abundante. Eu quero uma vida abundante, então eu preciso aprender a respirar de maneira consciente. Então respira, puxando o ar bem fundo. Joga o ar lá para baixo. E depois inspira, jogando esse ar para cima, deixando esse ar movimentar todo o teu corpo. Respira, joga o ar lá embaixo. Inspira, jogando o ar para cima. Continua mentalmente repetindo esse exercício. Respirando, jogando o ar lá embaixo. Liberando o ar, jogando o ar lá para cima. Faça uma respiração longa. E solte o ar também de maneira longa. Continua respirando. Puxando o ar bem grande. Empurrando o ar para baixo. E soltando o ar bem grande, empurrando o ar para cima. Maravilhoso. Sinta a vida no teu corpo.
Sinta a vida nas tuas células. Sinta a vida entrando e saindo dos teus pulmões. A vida se renova em nós todo o tempo. Nesse momento, sinta gratidão pela vida que você sente em você. Sinta alegria por poder ter a vida em você. E sinta amor pela vida. Amor, alegria e gratidão. Amor, alegria e gratidão. Sinta isso. Sinta amor. Sinta alegria e sinta gratidão. Quando a gente sente amor, alegria e gratidão, a gente vibra numa frequência muito alta. Nessa frequência alta não tem lugar para tristeza, não tem lugar para dor, não tem lugar para adoecimento. Nessa altura de vibração só tem amor, alegria e gratidão. Nós estamos vibrando a plenitude daquilo que nós somos. É possível sentir amor, alegria e gratidão. É só eu lembrar quem eu sou. Quem eu sou. Nas nossas aulas, a gente fala o tempo todo de quem somos nós. Se você ainda não sabe quem você é muito importante ver as outras aulas, para você ter consciência de quem você é. Porque quando nós estamos conscientes de quem somos, nós sabemos o que é a nossa essência. E na nossa essência nós somos plenos de amor, de alegria, de saúde, de gratidão. Isso é o que nós somos. E por isso nós deixamos isso se manifestar a partir de nós. Amor, alegria e gratidão. Essa é a nossa essência, não a nossa personalidade. A nossa essência. A nossa essência. Respira bem fundo, solta o ar bem, de maneira relaxada agora. Muito bem. Pode ir voltando aqui para mim. Ricardo, obrigada. Pode tirar a música. Nosso tema de hoje é o segredo para criar a saúde. Se você está vivendo alguma situação aí que você fala, meu Deus, preciso curar esse negócio. Então você está no lugar certo, na aula certa, porque hoje a gente vai descobrir qual é o segredo para criar a saúde. E a gente vai descobrir que esse segredo é nosso, tá em nós, né? A gente só não sabia, ou sabia, mas a gente não estava usando, mas a partir de hoje a gente vai descobrir esse segredo. Então, simbora lá. Nós, naturalmente, a gente caminha para o adoecimento. Naturalmente, a gente vai crescendo, se desenvolvendo e caminhando para o adoecimento. E esse caminhar para o adoecimento, ele é automático. É automático. A gente não está percebendo essa direção, só que a gente está indo, né? E eu digo isso por quê? Porque, primeiro, a gente não sabe pensar como convém. A maioria de nós não estamos conscientes de como devemos pensar. E a maioria acha que não consegue lidar com os pensamentos. Acha que os pensamentos é automático, que os pensamentos têm vontade própria, né? Então, um dos primeiros fatores que nos adoece é a gente não saber pensar como convém. Aí a gente fica com uma mente bagunçada, uma mente tumultuada, uma mente acelerada, uma mente que não se estabelece. Segundo motivo que leva a gente ao adoecimento é a gente não saber se alimentar como convém. Por que eu digo que a gente não sabe se alimentar como convém? Porque a maioria das pessoas, e isso vai ser legal, né? A gente que está nesse movimento do jejum saber disso, a maioria das pessoas estão se alimentando por hábito e não por necessidade.
A gente cria um hábito da alimentação e aí naquele dia, naquela hora, naquele momento, o organismo pede. E ele não pede bonitinho não, assim, nem educado, ele já pede, fazendo aquele barulhão, né? Dá aquela fome, aquele barulho, daí a gente tem que comer para parar o barulho aqui dentro. A gente tem que comer para parar o barulho do estômago, o barulho da barriga, a necessidade, não a necessidade, mas o impulso, né? Aquele desejo que a gente tem de comer. E eu digo por mim, porque quando eu comecei a dar aula, os professores têm um lanche no meio do horário, e esse lanche de manhã acontece às 9, pouquinho, dependendo, e à tarde acontece em torno das 3 horas. E eu não tinha hábito de comer nesse horário. Minha alimentação era o café da manhã, almoço, e olha lá, né, e a gente seguia, firme e forte. E aí quando comecei na escola, tinha esse lanche, às 9 horas. Gente, vocês não têm ideia como a gente vicia nesse horário de lanche. Aí a gente leva lanche, aí a gente troca lanche, aí a gente come lanche, aí toda sexta faz um lanche diferente. Era incrível. Eu tinha chego da escola, tinha tomado café de manhã, mas estava dando aquele horário do lanche, a barriga começava a virar. Porque virou um hábito. Eu precisava me comer naquele momento? Não precisava, mas como virou um hábito, eu precisava satisfazer aquele hábito. Não era nem uma fome, né? Mas não é só dessa forma que a gente não sabe comer. A gente não sabe comer os alimentos que a gente também precisa para manter a nossa vida, para manter a nossa saúde. Porque nós estamos nos valendo apenas dos alimentos físicos, daqueles alimentos que eu como, né, que eu vou lá, que eu compro, que eu cozinho, que eu como, e eu estou me valendo só desse alimento, só desse alimento. E eu estou esquecendo do alimento da respiração, né, que é o alimento do ar, eu estou esquecendo do alimento vibracional, que é o alimento que vem das captações dos sentidos, eu estou esquecendo desses dois alimentos que é muito mais importante do que água e bebida, né? E terceiro ponto, a gente está se retroalimentando da forma errada que a gente já se alimenta. Então, eu não sei pensar como convém, eu não sei me alimentar como convém, e no terceiro momento eu estou potencializando tudo isso. Tudo aquilo que eu estou criando de maneira errada, eu estou fazendo de novo. Eu estou me retroalimentando de uma ação de não saber pensar como convém e de uma ação de não saber comer como convém. Por isso que a gente não consegue lidar, eu falei na aula passada, né, com as maiores situações que vêm para a nossa vida, porque tem situações que eu preciso de força maior para lidar. E essa força maior eu não tenho, porque essa força maior vem do ser que eu sou, vem da consciência de quem eu sou. E eu não me coloco consciente de quem eu sou. Então eu não consigo ter essa força para lidar com situações que às vezes eu estou ali brigando e a situação não vai embora. Então, a gente, nesses 3 pontos, já resume o porquê a gente está adoecendo. Só que agora, a gente vai entrar na maneira prática de entender isso. Como que a minha falta de não saber pensar como convém, não saber me alimentar como convém, está me adoecendo, tá? Então, a gente vai entender isso através de uma lâmina que o Ricardo vai colocar aqui pra gente. Então, deixa eu só falar um pouquinho, né, dessa forma de alimento, que é a forma de alimento que eu coloquei, que eu falei que a gente tem 4 formas de alimento. Eu já trabalhei os 4 alimentos aqui, né? Para quem não assistiu a aula dos 4 alimentos, depois eu vou colocar o link dessa aula para vocês voltarem lá para vocês assistirem. Nessa aula dos 4 alimentos, eu coloco em ordem de prioridade para a nossa vida, né, para a nossa saúde, os 4 alimentos. Tá lá, em primeiro lugar, de densidade, tá? O que é densidade? Densidade é aquilo que é mais denso, é mais matéria, é mais pesado. Nessa imagem, a gente tem ali no primeiro quadradinho o alimento sólido, que são a comida mesmo, né? Aquilo que a gente come, que a gente se alimenta. A gente tem o líquido, a gente tem o gasoso e a gente tem o vibracional. De cima para baixo é a escala de densidade desses alimentos. De cima é mais denso, mais matéria, mais pesado. E ele vai diminuindo, ele vai ficando mais leve. Quanto mais leve, mais essencial para a saúde. Quanto mais pesado,
menos essencial. Não que não seja importante. É importante, é fundamental. Mas, por exemplo, eu quero ficar um dia sem comer, que é o que a gente fez aqui, no nosso jejum. Se eu quero ficar um dia sem comer, eu vou ficar muito bem um dia sem comer comida comum. Mas eu não consigo ficar um dia sem comer o alimento gasoso e o alimento vibracional. Se eu fico um dia sem... Gente, eu não consigo ficar nem uma hora, eu não consigo ficar nem 10 minutos, eu não consigo ficar nem 5 minutos sem o gasoso e sem o vibracional. O gasoso, a gente ainda tem, né? Porque quem nos criou já sabia o que estava criando. Então ele pensou, puxa, essa pessoa não vai fazer de maneira consciente isso, então tem que deixar esse movimento automático. Então a gente ainda respira de maneira automática, que é aquela respiração que a gente faz no dia a dia. Por isso a gente ainda continua vivo, né? E o vibracional, a gente também está captando. A gente continua captando, que é a audição, eu estou escutando, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Só que eu só estou escutando, vendo e ouvindo aquilo que está na matéria, aquilo que está no físico, que também é automático. Eu já vou nascer sabendo fazer isso, é automático. Só que as vibrações, né? As vibrações que eu tenho em mim, que é o que a gente está ativando agora a partir desse movimento de jejum consciente que a gente está fazendo, que é aquele movimento de ouvir mais, além dos ouvidos da matéria, né? Sentir mais, além do sentido da matéria, estar mais consciente da gente, além da consciência apenas da matéria, a gente não vai ter se a gente não trabalhar para desenvolver. Porque no nosso movimento de se identificar com a matéria e achar que a gente é um corpo, a gente vai perdendo essa habilidade. E é nessa habilidade que está a força que a gente precisa para lidar com as maiores situações da nossa vida. E aí a gente não tem essa habilidade, por isso que a gente não consegue lidar. Quando a gente tem essa habilidade, a gente se fortalece e a gente vai e consegue lidar. E essa energia, essa força, esse poder está aqui, ó, nessa alimentação vibracional, que a gente não está nem consciente que existe, que a gente não está nem consciente que é possível isso sarar a minha vida, né? Então a gente está consciente da comida, a gente está consciente da bebida, a gente mais ou menos está consciente da respiração, mas o vibracional a gente não está nem aí, a gente nem sabe que ele existe em nós, né? E o vibracional, como eu vivo falando aqui, a gente tem 12 sentidos em nós, no nosso corpo. 12, gente. E a gente só sabe de 5, que é os 5 que a gente aprende na escola, né? Tato, paladar, visão, audição. Esse que a gente aprende na escola. A escola não ensina o resto, porque nem a escola sabe do resto. A escola não sabe dos outros 7 que estão em nós, né? Então a gente vai desenvolver esses sentidos em nós a partir de nos tornarmos conscientes dessa alimentação vibracional. Tá? Essa tabela já tá lá, essa tabela foi lá da aula que eu falei sobre esses alimentos, tá? Mas eu coloco de novo para vocês, já que a gente falou de novo, coloco de novo para vocês olhar. Coloco o link dessa aula para vocês assistirem de novo, que é muito legal, né? Hoje a gente vai caminhar um pouquinho mais, a gente não vai ficar muito preso aqui, a gente vai caminhar um pouquinho mais. Mas a nossa cura, ela vai vir a partir do momento que a gente se torna consciente de quem a gente é, né? Então agora, Ricardo, você pode pôr para mim a imagem amarela? Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar a dúvida ali no chat, tá? Escrever ali, que daí o Ricardo já vai lendo, tá bom? O Ricardo lê para mim, vocês podem deixar escrito lá. Vamos olhar nessa imagem. Tá vendo que eu sempre tenho seta, né? Seta para cima, seta para baixo. Aqui a gente tem seta. Então, temos aqui essa seta que tá aqui do meu lado esquerdo. Desmaterialização. E a seta do meu lado direito, materialização. Então, nós já falamos do campo primordial de energia também em outra aula, né? O que é o campo primordial de energia? É a nossa casa, né? É de onde nós viemos. É papai. É a energia primeira, é a energia... a energia, é difícil dizer, né? A gente não consegue, não tem palavras no português que define Deus, não tem como explicar, né? Mas esse campo primordial, é o campo primordial de energia de onde tudo vem, de onde tudo se cria, de onde tudo se origina, tá?
Então, esse campo, gente, ele decidiu experimentar a tua criação, experimentar este plano terreno, experimentar essa experiência material, essa experiência humana. Então, essa energia que lá onde ele está vibrando, ali está 15 bilhões de hertz por segundo, mas suponho eu que não tem como medir, é imensurável, tá? Mas para você ter uma ideia da grandiosidade da vibração, é uma vibração muito rápida, muito forte, é uma vibração que não tem como se tornar matéria nessa vibração tão rápida, tá? Então, essa vibração, ela vai diminuindo de velocidade e caindo aqui neste plano material. Ela vai diminuindo, 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 diminuindo. À medida que ela vai diminuindo, ela vai adquirindo formas. Ali no campo primordial é o todo, é aquilo tudo que é. Vai vindo, vai se tornando, esses nomes aqui são nomes periódicos, tá? Da tabela periódica, é química, é física, mas é o que explica o que a gente é para vocês entender, tá? Então vai vindo, ó, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Chegou numa velocidade de 20 Hz por segundo. Chegou nessa velocidade de 20 Hz por segundo, houve a possibilidade então da união de órgãos. Os órgãos se uniu, as células, as moléculas, os átomos, e formou-se um corpo, formou-se uma matéria, tá? Agora, olha para as flechinhas. Quando tá subindo, tá desmaterializando, tá? Saindo da matéria, tá indo para o espírito, vamos dizer assim, né? Tá indo para o todo, para o campo de energia primordial. Quando tá ali descendo, está indo para o processo de materialização. Agora, Eliane, o que isso tudo tem a ver com o meu processo de saúde? Tudo a ver, tudo a ver. Por quê? Se na aceleração eu vou para o espírito, na desaceleração eu consigo ter matéria. Então, se eu estou matéria aqui agora, é porque a minha vibração para potenciar matéria, ela diminuiu. Por ela ter diminuído, foi possível várias composições se juntarem e criar um rim, várias composições se juntarem, criar um fígado, se juntou, criou um coração, se juntou, criou tecido, se juntou, criou o olho, se juntou, criou o que eu sou. Então, isso tudo diminuiu de velocidade e se juntou para eu ser aqui, né? Para eu ser a essência do primordial materializada, o verbo encarnado. Só que aí eu penso alguma coisa aqui agora neste processo que eu tô. Acontece uma situação na minha vida e eu começo a ficar no meu mental, no meu campo mental, que é o meu campo ar, que é o meu campo vento. Eu começo a acelerar esse processo de pensamento. Eu começo a pensar de maneira acelerada, eu começo a ficar preocupada, eu começo a ficar tensa, eu começo a ficar nervosa, eu começo a ficar não sei o que, nananana. Então eu entro num processo contrário ao processo que foi usado para me formar. Eu volto para o processo de subir, de acelerar, de estressar, de ficar ansiosa, de ficar em pânico, de ficar em medo, de ficar em desespero, de ficar em depressão. Quando eu entro nesse processo contrário do que é próprio para eu ter vida e saúde, eu vou adoecer. Entende? Eu vou adoecer. É igual uma frutinha. A fruta tá linda, maravilhosa, né? A fruta. Você vem e arranca um pedaço da fruta. Quando você arranca um pedaço da fruta e deixa lá, no outro dia você vai ver, em volta daquela fruta já está todo estragado. No dia seguinte ela já estragou inteirinha aquele pedacinho que você arrancou da fruta. É mais ou menos o que acontece no nosso organismo quando a gente entra em processo de não capacidade mental de pensamento adequada. Porque o meu pensamento é o que está me criando ou me descriando. É o meu pensamento que está me adoecendo ou me curando. Tá? É o meu pensamento.
Então, eu entrei no processo de pensamento acelerado por uma situação de, sei lá, uma situação de raiva ou de mágoa. Fiquei muito magoada, uma pessoa magoada, fiquei muito magoada. Então, da onde que sai partículas do meu corpo? Vai sair partículas, provavelmente, sei lá, mágoa é rim, mágoa é fígado. Gente, não importa qual é o organismo, qual é o órgão. A questão é, se eu entro num processo de pensar e ficar focado naquele pensamento, e aquele pensamento não é pensamento para construir, eu vou destruir. Então, quando a gente entra nesse processo, a gente precisa entender que só a gente consegue sair desse processo. A gente precisa aprender a nos pensar. Nós precisamos aprender a nos pensar, porque nós já somos um pensamento. Nós já somos um pensamento, né? Nós já fazemos parte do corpo mental divino. O corpo mental maior já está nos pensando. Nós aqui já somos um pensamento. Né? A Bíblia fala, eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Só que na materialização a gente fica tendo pensamento contrário. Aí a gente fica criando aquilo que a gente não quer. E aí, o que a gente faz quando a gente cria aquilo que a gente não quer? A gente não sabe que é a gente mesmo que está criando, então a gente cria uma situação pior. E aí a vida vai piorando, as situações vão ficando ruim, a gente vai ficando cada vez mais no fundo do poço, a gente não sabe como sair dali. E eu não consigo pedir que outro pense por mim para eu sair de lá. Por que eu não consigo pedir que outro pense por mim? Porque a cada um foi dado de graça essa capacidade. A cada um foi dado esse poder, esse potencial de pensar. A cada um foi dado. E aí cada um tem a responsabilidade por si mesmo. De entender, puxa, realmente eu estou aqui criando um pensamento que isso está me adoecendo. Então, como que eu faço para mudar essa forma de pensar? Eu tenho que trabalhar o meu corpo mental. Né? Eu não falei que a gente adoece porque a gente não sabe pensar como convém? A gente não sabe se alimentar como convém? E aí a gente pega tudo aquilo e a gente continua se retroalimentando daquilo? Aí a gente vai adoecendo. E aí quando a gente adoece, gente, o processo de pensamento nosso, ele no adoecimento, ele vai tirando cada vez mais ele vai tirando. Aí tem aquela situação, né? Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo dentro de nós. O médico também não sabe o que está acontecendo, mas a gente está com uma queixa. E aí, depois de ter passado por todos os exames possíveis, o médico vai e pede uma ressonância. Vamos fazer uma ressonância para ver, então, aonde que está esse negócio, aonde que está, o que está acontecendo. E aí, quando vai para a ressonância, não sei se vocês já tiveram curiosidade de saber como que esse processo se faz. Lá na ressonância, tem uma frequência que é emitida no teu corpo. À medida que você vai passando ali, vai passando uma luz, e essa luz, ela tem uma frequência. E a frequência dessa luz é a frequência da saúde. À medida que a frequência da saúde vai passando pelo teu corpo, ela vai identificando o que tem ali no teu corpo. Ela vai, um magnetismo, né? Ela vai magnetizando. Se na parte do teu corpo é saudável, tem saúde, ela, ok para ela, ok. Quando não tem saúde, quando é uma parte que não está saudável, ela marca, ela não sintoniza, Então, ali naquele local, aparece uma cor diferente na imagem, aparece um tom diferente, aparece algo diferente que nem o médico ainda sabe, ele vai precisar depois analisar para ver o que é, que parte do corpo que é, que órgão que é, para chegar no diagnóstico. E aí, o que mostra ali? Onde ela passou e tinha algo que não estava legal e ela mostrou porque é uma cor diferente, uma cor escura. É porque ali naquele ponto não tem saúde. É dali daquele lugar que partículas está saindo no processo de aceleração que você está fazendo de novo. Partículas estão indo, partículas estão deixando aquela parte ali, ó,
Você está se desmagnetizando, está saindo, está indo embora, porque você mudou a frequência da saúde, você saiu da frequência da saúde. Então, o teu corpo, ele atende a você. Você é senhor do teu corpo, então o teu corpo atende a você. Você pensou saúde, o teu corpo traz saúde. Você pensou a não saúde, o teu corpo vai trabalhar a teu favor, seja qual direção é que você está direcionando o trabalhar, né, de você aí dentro de você. E sempre, gente, a ordem vem do nosso corpo mental. A ordem vem dali daquele ponto onde a gente já trabalhou, a gente trabalha demais, a ordem vem de lá. E aí, muitas vezes, essa ordem, ela já vem estabelecida lá de trás, lá, né, da infância, lá do nascimento. Porque vamos imaginar que esse adoecimento seja um adoecimento congênito, seja um adoecimento que vem de avó, de avô, de pai, de mãe, de tio, de tia, né, que seja sei lá, de repente uma diabetes. Aí já vem de lá, já vem congênito. Bastou apenas uma situação desencadeadora social, já nem mais dentro, é fora de você, para aquilo se manifestar. Por quê? Porque a gente, além da gente pensar pela gente mesmo, a gente está sobre uma egrégora maior de pensamento, que é o pensamento de todo mundo ali do nosso sistema, da nossa casa, da nossa família. É igual cidade. Rolândia é uma cidadezinha que está no Paraná. Paraná está no Brasil. Brasil está na América. Vou parar que eu não sou muito boa de geografia, mas para vocês terem uma ideia, né? Nós temos o nosso pensar próprio, nós temos o pensar da nossa egrégora familiar, que é do nosso sistema familiar, e nós temos o pensar da sociedade, tá? Da sociedade, que, ali do nosso meio aqui, nós temos um pensamento maior, que é de todo mundo pensando ao mesmo tempo. Quando eu entendo que o meu pensamento, ele pode mudar a realidade em mim, eu preciso estar consciente disso. Porque eu estou trabalhando a mudança da realidade em mim, eu estou ali focada, eu estou ali pensando do jeito que eu preciso pensar, eu estou educando o meu corpo mental para o processo adequado que eu quero. E aí, de repente, vem um pensamento diferente. Aí, de repente, vem uma informação diferente. Aí, de repente, vem um monte de outras coisas. E aí, quando eu estou consciente do que está em mim, do que é meu, eu vou saber se é da família, se é da sociedade, se é do governo, se é né, de todo mundo que está pensando ao mesmo tempo. Porque senão eu não consigo estabelecer no meu pensamento. Eu até consigo mudar a minha realidade, mas logo vem uma situação e me tira do meu eixo, né, daquilo que eu estabeleci para mim. Eu consigo mudar, mas eu estou caindo o tempo todo. Eu estou caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Então eu preciso estar consciente disso, consciente. Agora, eu tenho como mudar a forma de pensar de todo mundo, porque agora eu decidi que eu vou pensar diferente, então agora eu quero que todo mundo pense diferente. E Ricardo, pode tirar a tela para mim, tá? Quero que todo mundo pense diferente, porque senão vai atrapalhar a minha forma de pensamento. Não, gente, não. Só o fato de eu estar consciente de que há essa egrégora, né? Seja ela egrégora do sistema, seja ela da sociedade, seja ela do coletivo que for, tá? Só o fato de eu estar consciente, eu já consigo trabalhar isso em mim, porque eu vou estabelecer a minha forma, o meu jeito, o meu modelo de pensamento, o meu modelo. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: ah, Eliane, mas eu penso, eu não consigo mudar, eu penso, eu não consigo fazer diferente, eu penso. Por que que eu não consigo? Porque eu não estou me alimentando para ter energia o suficiente, tá? Se eu fico 20 dias sem comer, o meu corpo não vai andar, porque o meu corpo precisa do alimento, da comida, né? Então, se eu fico lembra daquela tabela que eu falei de densidades, né? Se eu fico ali 5 minutos sem respirar, eu morro. Agora, a respiração consciente não é só 5 minutos por dia. A respiração consciente, ela precisa ser o tempo todo, 24 horas. Isso é o vigiar, gente. Isso é o vigiar, que eu sempre quis descobrir. Eu falei, que negócio é esse? Que vigiar é esse? É o vigiar. Eu tô ali, ó, tô trabalhando, eu tô
na respiração consciente. Eu tô atendendo os pacientes, eu tô na respiração consciente. Eu tô fazendo comida, eu estou na respiração consciente. Eu tô no pensamento positivo, entrou um pensamento negativo, eu já sei que não é meu, porque eu não tô nele, eu não tô focada nele. Entrou aqui, não é meu. Entrou, sai. E aí, quando eu estou consciente, eu estou alimentando o meu corpo daquilo que é bom, né? De saúde, de respiração consciente. Estabeleço a minha forma de pensar. O que eu vou ter como retroalimentação de tudo isso? Eu vou ter coisas boas. Eu vou ter saúde, eu vou ter vida. Porque à medida que eu vou me tornando consciente de mim, eu vou voltando para mim. Eu vou voltando para a essência, eu vou voltando para quem eu sou. E esse caminho de volta é só a partir da consciência. É só a partir do conhecimento que me liberta, que me leva de volta para casa. Do contrário, eu não saio do lugar. Do contrário, eu continuo na dor. Em algum momento, a dor vai ser tanta que eu vou despertar para o amor, né? Mas ou é um ou outro caminho. Ou eu fico na dor, ou eu desperto, porque não tem como eu entrar no amor se eu não despertar a consciência, porque o caminho da consciência, né? O caminho do amor é o caminho da consciência, o caminho que se faz em consciência. Então, quando eu não desperto, eu fico sofrendo. Eu fico adoecendo. E, ó, eu falei que as leis, né, em outra aula, trabalham a nosso favor. E as leis trabalham a nosso favor. Ela vai fazer aquilo, o possível, né, que ela pode dentro do meu arbítrio, para eu poder despertar, para eu poder sair do lugar, para eu poder acordar. Aquilo que não pode, gente, não tem como. A gente vai precisar se submeter a essas leis. Por quê? Porque eu não estou consciente para eu fazer diferente. Eu não tenho como negociar, porque eu nem sei. Então, a consciência, o saber, ele é a saúde, ele é a cura. Ele é a cura. É o que a gente precisa para a gente sair da dor que a gente está. Eu preciso ter consciência. Eu preciso ter consciência. Quando a gente tem consciência, até o processo de dor é diferente. Até passar pela dor quando você está consciente é diferente. É outro pensamento, é outra visão, é outro sentir. Você não está naquele desespero do medo de achar que você vai morrer, porque você já sabe que você não morre mesmo, porque já é eterno, somos eternos. Né? Não existe negócio de morte, existe né? Essa matéria tem tempo de validade, mas não existe. Né? A gente vai aprendendo tudo isso. A gente vai acordando para o ser que a gente é. Eu estou conseguindo me fazer entender? Vocês estão conseguindo me compreender? Sim? Não? Perguntas? Vocês estão evoluindo, vocês estão aqui numa aula de expansão de consciência. Numa aula que está fazendo vocês acordarem, né? Vocês despertarem, vocês subirem. E aí, quando a gente viaja de um país para o outro, de um lugar para o outro, onde a altitude é maior, a gente sente um certo desconforto no primeiro momento nesses lugares, né? A gente sente um zumbido no ouvido, a gente sente uma enxaqueca, uma dor de cabeça, a gente sente um mal-estar no corpo. Eu não sei se vocês já viveram esse momento aí, mas é algo que é possível acontecer com vocês à medida que vocês vão evoluindo. Né? Porque, nossa, eu estou aqui numa aula de cura, numa aula de aprender como me curar, só que agora eu estou sentindo esses negócios, estou sentindo essa sensação no corpo, eu estou sentindo assim, estou tendo insônia, estou sendo acordada de madrugada, perco o sono de madrugada. Gente, tudo isso é processo de evolução. Tudo isso é processo de crescimento e desenvolvimento de vocês. Tá? O zumbido no ouvido, se não é físico, tá? Se não tem nenhum problema físico, se não tem nada que o otorrino falou, olha, não tem nada, tá tudo bem. É um processo de evolução de consciência. Você está subindo, você não está mais naquela frequência baixa de quando você começou há 14 aulas lá atrás. Você está numa frequência maior, você está numa frequência mais alta, tá? Às vezes dá aquela sensação de, ai, parece que o corpo não cabe no corpo. Sabe, uma coisa assim, uma sensação, é porque a gente está crescendo. A gente vai ter as dores do crescimento, que é aquela dor que a gente vai desesperada no médico quando a criança fala, ai mãe, tá doendo minha perna, tá doendo nas minhas costas, tá doendo tudo. A gente vai no desespero pro médico e ele olha naquela, né, tranquilidade dele, ah, mãezinha, é a dor do crescimento, tá tudo bem com o teu filho. Ai, dá aquele alívio, né? Então, crescer dói, tá? Então, não confunda esses processos de crescimento com adoecimento.
É só a gente permanecer firme, daqui um pouquinho a gente se estabelece, daqui um pouquinho a gente tá, né? O corpo já tá pronto para tudo, já tá tudo dando certo, tá bom? A gente vai focar nesse processo de cura do nosso corpo a partir da nossa mente, a partir do nosso mental. É a nossa mente que cria, é a nossa mente que descria, tá? Então, gente, para eu poder focar a minha mente, eu preciso alimentar a minha mente para ela ter força para ficar focada, para ela se manter focada. Quem está fazendo o jejum passou esse dia na respiração consciente o tempo todo, então já está, ó, trazendo energia para esse corpo, então já está energizando. E quem não está, e mesmo quem está, vai precisar fazer esse processo de respiração consciente. Respirar de maneira consciente, respirar. É esse processo da respiração. É esse processo bem profundo, eu respiro bem profundo. E depois eu solto bem devagar. Quando a gente está acelerada, por exemplo, alguém chega e dá uma notícia ou acontece alguma coisa e a gente fica naquela aceleração rápida, naturalmente alguém chega e fala pra gente, respira, 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 né? Não é à toa. A respiração, ela diminui a aceleração. Porque se eu não diminuir a aceleração, gente, se a aceleração continuar subindo, o meu sistema dá uma pane. É igual a energia elétrica. Eu liguei chuveiro, micro-ondas, não sei o que, tudo de uma vez só. A rede elétrica não suporta, o que acontece? Pá! Ela dá uma pane. É os famosos desmaios que a gente tem, né? Subiu demais, acelerou demais, seu organismo não está preparado para ele não falir de vez, dar um PT, uma perda total, ele dá uma pane, ele dá uma parada. Então a respiração, ela desacelera esse processo de desparticularizar, né? De sair pedacinho da gente, porque a gente não quer que saia pedacinho. A gente precisa dos pedacinhos aqui, tudo saudáveis em nós. A epigenética, ela traz uma linha que ela diz que a gente consegue, inclusive, modificar o nosso DNA a partir desse processo. Né? Se você ali no teu DNA, você tem uma informação genética de diabetes, através do processo de respiração e cuidando dos 4 tipos de alimento, tá? Que é aqueles 4 que eu mostrei ali, cuidando dos 4 tipos de alimentos, você passa uma vida sem ter nada, uma vida sem desenvolver nada, uma vida sem adoecer. Gente, a epigenética, né, dizendo, mas se a gente olhar um pouquinho mais a fundo no manual do fabricante, a gente vai ver tudo isso lá. Né? A gente vai ver. Só que a gente não consegue sair do nosso materialismo. Por isso que a gente não vê. E por isso que lá no manual está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem. Sabe por quê? Porque humano é só 1% de tudo que a gente é. Então não tem como a gente conseguir ter noção do grande achando que a gente é um pequenininho. A gente precisa estar consciente de quem a gente é. Quando a gente está consciente de quem a gente não precisa ficar nessa estatística de quem não vê, não escuta, né? Não entra no coração. Porque a gente já está nesse ponto. A gente não está mais preso, identificado 100% com essa matéria que a gente é. A gente sabe que a matéria é só um veículo que a gente precisa para continuar a jornada, né? O tempo fechou aqui de novo, gente. Não sei na casa de vocês, quem mora aqui em Rolândia. Certo? Eu vou colocar o exercício para a gente trabalhar a questão da saúde em nós, o exercício da respiração. Eu vou refazer aquela tabelinha, deixar de maneira mais entendível para a gente, aquela tabelinha dos 4 alimentos, tá? E vou colocar no grupo. Se vocês, assistindo de novo, perceber, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, surgiu ali alguma dúvida, então vocês vão me perguntar, tá bom? E para quem estava no jejum, gente, parabéns, parabéns, estou feliz da vida com vocês, ficaram firmes, focadas, ó.
Sentir firmeza, sentir firmeza. Vocês vão longe, com certeza vocês vão longe, tá? A gente ainda tem mais mais dois, né? Mais uma segunda e mais outra segunda de jejum aqui junto, de jejum coletivo. Depois cada um vai ficar focado aí no seu próprio processo. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E aí a gente se encontra no nosso próximo encontro, segunda-feira que vem, às 19h30. Beijo e até lá!